Olá, corujas do Palavras Cruzadas, caramba! Olha, hoje eu vou pro espaço de novo, só que eu não fui pro Chroma Key. Até porque aquele lá foi tão épico, tão épico, tão épico, mas eu teria que fazer isso para fazer jus ao livro que eu vou apresentar para vocês. Mas antes de começar e falar dessa coisa incrível que eu descobri, porque esse livro é ainda melhor que o anterior, eu vou dizer que vai ter uma super surpresa no final, que me deixou muito emocionada. E foi um livro escrito para o Palavras Cruzadas, em parte, mas eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, ok? E tem tudo a ver com o assunto de hoje. Eu vou falar de Endurance, um ano no espaço, de Scott Kelly. Primeiro que essa capa, vamos lá parabenizar quem fez. É uma baita de uma capa belíssima. Esse cara foi junto com o Misha, que é um cosmonauta russo, ele que ficou um ano no espaço. Então foram as duas pessoas que ficaram mais tempo numa mesma viagem no espaço, na Estação Espacial Internacional. Agora, depois que eu fui fazer aquele épico, super máximo livro, que é o Guia de um Astronauta para Viver Bem na Terra, do Chris Hadfield, primeiro livro que eu tinha lido sobre astronautas, fiquei super empolgada. Quando eu peguei esse aqui, eu falei, gente, mas eu já sei tudo. Quer dizer, não acho tudo isso, mas eu já sei como é que é o lançamento, já vi, porque o Chris Hadfield me levou para lá, eu me emocionei, me senti no espaço. Cara, sabe de novo quando você quebra a cara? Eu adoro quebrar a cara com livro. Você gosta de quebrar a cara com livro? Eu adoro quebrar a cara com livro. E foi o que aconteceu comigo. Cada pessoa tem uma experiência diferente de um mesmo fato. E não é um mesmo fato, até porque cada viagem espacial é diferente uma da outra. A versão do Chris Hadfield a versão do Scott Kelly é bem diferente da do Chris Hadfield. Para começar aqui, ele era um baita de um largado na vida. Olha você que é um largado na vida. Ele é um baita de um largado na vida até os 18, 19 anos de idade, quando ele lê um livro. Quase infartei, me joguei no chão. Ele fala desse livro durante todo o livro dele. É um livro do Tom Wolfe chamado The Right Stuff, que seria a coisa certa. O Scott Kelly tem uma situação diferenciada porque ele é um astronauta e tem um irmão gêmeo que também virou astronauta. Ao mesmo tempo, eles seguiram o mesmo processo. Aliás, o irmão dele virou um pouquinho antes que ele. Então, quando ele passa um ano no espaço, uma das funções disso, e que foi aleatória, porque eles não tinham pensado nisso previamente quando o escolheram para ir para lá, é que os danos do espaço causados ao corpo dele, ao metabolismo dele, poderiam ser imediatamente comparados ao do irmão que não passou esse período no espaço. Então eles serão cobaias pelo resto da vida, para ver como é que fica o olho, como é que fica o sangue, como é que ficam os ossos, faz toda a diferença no mundo. Então assim, já é interessante por si só. O Scott Kelly, ele tem uma experiência de vida diferenciada, porque ele era tão perdido na vida, junto com o irmão dele, o Mark, ele acabou trabalhando logo no início de carreira como socorrista. Então ele achou que ele ia para a área médica, mas ele leu esse livro. Olha a importância da leitura do livro. Ele lê esse livro que conta a história de mariners americanos, aquela coisa toda, e ele vê o perigo que essas pessoas vivem, como é dinâmica a vida, e ele achou que isso era o que ele queria fazer na vida, que sim tinha um propósito. Ele nunca foi bom aluno, a mãe era chamada na escola o tempo todo. As mães ficam, que têm filhos que dão um pouquinho mais de trabalho, ficam felizes em ver que de repente, uau, dá para ser uma grande coisa. O Scott Kelly se inspira nesse livro do Tom Wolfe e depois, quando ele vai para o espaço, ele fala com o Tom Wolfe, Ele tem essa conversa com o Tom Wolfe, que é uma coisa super emocionante para ele. Ele vê ali a possibilidade de ser piloto. E aí o foco dele. E quem sabe um dia ser astronauta. Porque sim, assim como todos que nasceram naquela geração que viu o homem e a lua, foi um primeiro momento ali, foi muito marcante para todos eles. Imagina, um americano, sempre tem aquele interesse. Aulas e aulas e aulas diferentes, com percepções diferentes do Chris Hadfield, inclusive pelo drama e a dificuldade de passar um ano no espaço. Tem muita curiosidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou lendo de trechinho em trechinho, vamos ver quanto tempo. Curiosidade já de cara, eu não lembrava, mas assim, desde 2011 o ônibus espacial foi aposentado nos Estados Unidos e, portanto, desde 2011 toda a tripulação que sai da Terra sai lá da Roscosmos, Vai lá para a Rússia. Na verdade, eles saem de uma cidade chamada Baikonur, no Cazaquistão. Vamos botar mapinha. Depois que a Estação Internacional, a Estação Espacial Internacional foi, a partir de 2000, ela nunca mais deixou de ser habitada. Então, desde 2000 a 18 anos, sempre tem um astronauta lá na Estação Espacial. E é interessante ver isso, Porque nem todas as pessoas do planeta estão dentro do planeta. Sempre tem gente fora do planeta. Não é louco isso? É legal.
Os russos não atrasam o lançamento desde 69, coisa que os americanos atrasam lançamentos. Ele questiona, é legal nesse livro, porque ele questiona várias vezes nesse comparativo, como é que são os americanos e como é que são os russos. Os russos, eles vão, é muito raro eles atrasarem, tanto que o último lançamento que eles atrasaram foi em 69. Ou eles acertam mais os cálculos para o dia do lançamento e, enfim, não tem tanto contratempo, ou não sei muito bem o que acontece com a NASA, que acaba tendo essas dificuldades. Hoje, a Estação Espacial Internacional, ela recebe mantimentos, suprimentos e retiradas de lixo através de espaçonaves que são de empresas particulares, inclusive, como a própria SpaceX, que vem ganhando bastante espaço do Elon Musk. E no processo que ele fica lá na Estação Espacial, eles têm problemas, porque 3 naves têm problemas e explodem ou tem que retornar e é cancelado. Quando você tem uma nave que tem um problema, tudo bem. Já a segunda já começa a apertar o mantimento. E ele explica que cada um fica no seu setor. Então os americanos ficam na parte deles, os russos ficam na parte deles, o pessoal que vem da Europa, que fica dividindo um espaço, fica ali. E aí muitas vezes eles não se encontram o dia inteiro, porque é trabalho o dia inteiro, e vão se encontrar apenas à noite, apesar de estarem num lugar super pequeno, né? A estação espacial é relativamente grande, mas ela é pequena no conjunto dela. Eu sei que se eu for ficar contando tudo que eu achei fantástico, eu vou ter que ler o livro inteiro. Vamos lá, página 24 e 25. Olha só que legal o resumo que ele faz. Antes dele passar um ano no espaço, ele tinha passado 159 dias. Ele perdeu massa óssea, sofreu atrofia muscular e o sangue se distribuiu pelo corpo, o que pressionou e provocou um encolhimento das paredes do coração. Mais preocupante ainda, tive problemas de visão, assim como acontece com muitos outros astronautas. Fui exposto à radiação 30 vezes maior à sofrida por uma pessoa na Terra. Nada disso, contudo, se compara ao risco mais perturbador de que algo ruim aconteça a alguém que eu amo enquanto eu não estou na Terra. Eu não sabia, mas a gente fica vendo os filmes e aí fica o cara lá com aquele bastãozinho, né, com aquele joystick ou com aquele controle. A Soyuz, ela acopla automaticamente a Estação Espacial Internacional. Não é o cara que fica ali milimetricamente colocando. Isso acontecia com o ônibus espacial, mas no caso da Soyuz isso não acontece. É claro que em caso de um problema no computador, no cálculo, eles vão e fazem, mas que não tem acontecido isso, então o acoplamento é automático. Interessante. Caso você repare, tem um amarelo na minha blusa agora, um bichinho veio aqui, gravar na natureza tem essas coisas e parte dele ficou aqui. Seguindo, o Scott Kelly mostra muito da importância da interação entre os astronautas. Durante o tempo que ele ficou lá, 3 equipes mudaram, né? E ele continuou. Então ele chegou, ele não era o comandante da estação, depois ele passa a ser. Os desafios disso, a diferença entre cada uma dessas pessoas e como é importante você ter uma boa relação, porque é um cara que vai cuidar do seu dente, dividir um banheiro e limpar este banheiro. Ele fala muito da questão do ar, porque eles têm um equipamento chamado Sidra lá, que dá um baita de um problema o tempo todo, dá trabalho para a limpeza desse ar. Então ele tem que ter conhecimento técnico para fazer aquilo ali. Tudo é muito mais difícil de você consertar no espaço. Então essa relação entre eles, essas curiosidades de equipamentos estão neste livro. O Chris Hadfield, naquele livro lá, fala muito de como aplicar essa dedicação do astronauta na vida de qualquer um. O Scott Kelly faz uma outra leitura que é realmente uma coisa pessoal, mas que você aprende tanto sobre a vida do astronauta e sobre a dinâmica de estar na estação espacial, que é realmente outra leitura. Tem uma coisa engraçada aqui que ele comenta, que a astronauta italiana, que é uma mulher incrível, ela queria cortar o cabelo no espaço, porque ela ia ficar um bom tempo lá. Então ela levou o colega que ia estar com ela para conhecer o cabeleireiro e cortar o cabelo dela. Ele, astronauta, aprendeu a cortar o cabelo dela. Quando chegou lá no espaço, foi cortar o cabelo, uma coisa eles não contavam, que era a gravidade zero. O cabelo dela todo em pé assim, como é que ele corta quando aqui na Terra era de ponta cabeça, né, pra cá, pra baixo. E aí o cabelo dela ficou todo estranho, não deu muito certo. Mas olha que nível chega a intimidade que as pessoas têm que ter. É isso, tem que cortar o cabelo do colega. Bom, atenção, homens e mulheres deste planeta que assistem o Palavras Cruzadas. Eu sinto muito aos homens em dizer, mas provavelmente a equipe que vai para Marte será composta por mulheres. E não é um ato feminista. Não, meus queridos, isso se chama problemas de visão. Segundo o que ele está dizendo aqui, eles querem entender até agora, o nível elevado de CO2 está causando e contribuindo para alterar a visão dos astronautas. Já se sabe que essa condição provoca a dilatação dos vasos sanguíneos. Apenas astronautas do sexo masculino sofreram danos na visão durante missões espaciais. Então, a observação das pequenas diferenças na veia da cabeça e do pescoço dos astronautas do sexo masculino e feminino podem ajudar os cientistas a começarem a identificar as causas. Se não conseguirmos, talvez tenhamos que enviar para Marte uma tripulação composta apenas por mulheres.
Olha, tem muito mais coisa. Tem o relacionamento dele, tem a questão com os filhos, essa distância, como é que isso afeta os astronautas. É muito, 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 muito rico. Então, assim, aquele livro, O Guia de um Astronauta para Viver Bem na Terra, é fantástico. Eu acho que é o inicial para as pessoas, inclusive para trazer para a vida delas. Este aqui, dica do Palavras Cruzadas de hoje, Endurance, Um Ano no Espaço, de Scott Kelly, é um livro que te dá realmente uma longa visita deliciosa, detalhada no mundo dos astronautas. Essa capa aqui eu não esqueço ela, né? Que é esse olhar dele assim para baixo na Terra, fora a sensação de que não tem para baixo para cima, não tem teto, não tem baixo, enfim. Eu aprendi horrores e me dá vontade de ler cada vez mais livros, porque se essa é a visão dele, é diferente do Chris Hadfield, que mais outros astronautas podem nos falar. Só que eu tinha dito para vocês no início do post que teve um livro que foi feito para o Palavras Cruzadas. Isso é muito, muito, muito especial para mim, eu vou mostrar por quê. Primeiro que não é bem um livro, é este aqui. Meu filho tem 7 anos e ele é fã do Palavras Cruzadas, ou pelo menos acha legal que a mãe faz isso. E ele resolveu fazer uma história em quadrinhos. Era para ser da Mônica, mas ele não conseguiu terminar. Na cabeça dele ele queria fazer uma coisa especial para mim. E quando eu chego em casa tem um livro de um astronauta. Eu vou colocar fotinhos para vocês porque o desenho é muito simples, mas eu vou ler a história, tá? Astronauta. O astronauta estava indo para o foguete. Ele entrou e decolou. De repente, ele chegou ao espaço. De repente, ele chegou à Lua. De repente, ele encontrou um alienígena. Mas ele tinha uma arma. Ele usou e apareceu uma comida e explodiu. Ele explodiu. Aí veio o chefe. Mas ele tinha uma arma maior. Cabum! Cabum é ótimo. Ele explodiu. Ele voltou para a Terra. Ele chegou. Fim. Gente, eu estou emocionada. Filho Amado da Mamãe. Eu amei. Melhor livro que eu já li nos últimos tempos, porque esse é tão feito de coração e tão bem escritinho, tão bem montadinho. A gente vai corrigir o português, mas a mamãe te ama. Obrigada. Gente, espero que vocês incentivem seus filhos, seus colegas a ler e quem sabe ganham presentinhos maravilhosos assim. Primeiro Palavras Cruzadas, o original aquele. Muito obrigada por todos vocês terem ficado até o fim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica dessa semana. Me sigam aqui nas redes sociais, semana que vem, toda terça-feira eu trago uma dica de livro nova para vocês. Não percam. Posso te levar para o espaço, posso te levar para as profundezas da Terra, posso te levar para uma grande investigação, posso falar de amor, quem sabe. Beijo, tchau.